Olá pessoal, esse vídeo é sobre busca, né, ou percurso em grafos. Existe uma série de algoritmos em grafos que já foram desenvolvidos há muito tempo, eles funcionam, tem a prova do desempenho deles e das propriedades, etc., e que podem ser usados. Quer dizer, não só a modelagem em grafos ela permite que você resolva vários problemas de maneira elegante, mas também você pode usar algoritmos que já são existentes e que você não precisa ficar desenvolvendo esses algoritmos, ok? Então, eles são uma ferramenta bastante útil. O que nós vamos ver é caminhos em grafos, vamos ver busca em largura, busca em profundidade e algoritmos de menor caminho. Tem um algoritmo bem conhecido para menor caminho chamado algoritmo de Dijkstra, que foi o inventor desse algoritmo. Bom, então vamos tratar de caminhos em grafos. Um caminho, né, quer dizer, se você pegar um grafo e você for percorrendo vértice por vértice, passando pelas arestas, então isso aí é um caminho, né, uma sequência onde cada novo vértice é adjacente ao anterior. Quer dizer, adjacente quer dizer que ele tem uma conexão, uma aresta conecta os dois vértices diretamente. Por isso que, inclusive, a maneira de representar o grafo no computador é chamada matriz de adjacências, né? Então, você tem, por exemplo, um caminho de um vértice de origem, esse vértice de origem chama-se O, e um vértice de destino D. Então, a origem O é o primeiro vértice, o destino é o último vértice. Várias arestas, por exemplo, representadas do tipo, né, V, que leva a W, pertence ao caminho se o vértice W é sucessor do vértice V no caminho. Né? Em outro caminho, pode ser o contrário, por exemplo, no caso de grafos não direcionados ou quando é direcionada, mas tem aresta nos dois sentidos. O tamanho de um caminho, então, é o número de vértices menos 1, ou seja, o número de arestas no caminho. Então, normalmente você mede assim, como se você tivesse, né, você está numa estação do metrô e tem 4 estações e depois vem a outra, a última estação. Então, você tem 4 estações no meio, né? Então você tem 5 arestas para chegar lá, né? Porque se você tem a origem, destino e 4 no meio, você tem 6, ou seja, o número de vértices menos 1. Você pode contar, então, esse trecho que você anda de um vértice ao outro, né? Que é quando você percorre a aresta, em geral se chama de salto, né? Hop em inglês. Em grafos não direcionados, os caminhos são ou podem ser simétricos, né? Quer dizer, nesse caso, por exemplo, para os vértices O e D, se existir um caminho entre O e D, existe também um caminho entre D e O. Né? O que não é verdade em vértices não direcionados, que não necessariamente vai existir esse caminho, ele vai ser igual. Vejam que o fato de existir um, um caminho entre O e D e outro entre D e O, por exemplo, para grafos não direcionados, não quer dizer que o algoritmo necessariamente precisa usar esse caminho. Então, por exemplo, né, esse grafo não direcionado, não ponderado, não tem peso. Para você ir do vértice 1 ao vértice 3, você pode ir, por exemplo, pegando o caminho aqui 1, 2, 3, ou pegando o caminho 1, 4, 3. Inclusive, você poderia fazer outra coisa, sei lá, 1, 4, 5, 2, 3. Aí alguém vai dizer, mas em que situação, por que alguém faria isso? Faria isso porque, eventualmente, o custo, né, de uma aresta aqui, não nesse caso, mas o custo de percorrer uma aresta aqui poderia ser muito alto e o custo de percorrer aqui poderia ser menor. E em grafos direcionados, o caminho de ida e de volta, os caminhos de ida e de volta podem ser diferentes. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó,
Você sai do vértice 1, você pode ir para o vértice 2 e daí para o vértice 3. Só que se você quiser ir do vértice 3 ao vértice 1, você não pode ir pelo vértice 2, porque não tem uma aresta conectando aqui. Então você tem que ir do vértice 3 ao vértice 4 e ao 1, ou então 3, 4, 5, 2 e 1. Né? Seria a maneira de percorrer esse caminho. Bom, então vamos encerrar esse vídeo. Até o próximo vídeo, quando vamos tratar dos algoritmos de busca. Obrigado.